Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que cada um de vocês esteja com saúde, que vocês estejam bem. O semestre está terminando, infelizmente não foi possível a gente voltar a nos encontrar em sala de aula presencial, só na nossa sala de aula virtual. Agradeço de coração o empenho de cada um de vocês que fez dar certo esse semestre. Eu sei que vai chegando aí o final do curso, a gente está muito mais preocupado em terminar, em se livrar, em começar a trabalhar, o próprio medo do mercado de trabalho, mas muitos de vocês estiveram presentes, acompanharam, trocaram ideias, trouxeram dúvidas, inclusive, que eram dúvidas minhas ou situações em que eu não tinha prestado tanta atenção assim, acabei pensando ser um assunto de menor relevância, vocês foram lá, trouxeram as suas dúvidas e aí eu acabei aprofundando mais o conteúdo e assim eu acho que eu aprendi muito com vocês também. Esse tom de despedida é porque, embora a gente ainda grave aula aí para mais umas 2 semanas, é o nosso último conteúdo antes da V2. Então, eu peço encarecidamente, pessoal, voltem lá, terminem de assistir. O conteúdo de AV2 não está nem tão grande assim, mas é melhor a gente não deixar acumulado. Vai começar ali das inconstitucionalidades por omissão ou omissões inconstitucionais. E aí a gente passa pelas licitações que a gente venceu. Foram 4 blocos de aula, foram mais de 4 horas de aula sobre licitações. E agora a gente chega na improbidade administrativa, tema que está não preso, mas está ali sim, um pouquinho atrelado às licitações. Eu acredito que nessa época, que inclusive na semana passada, eu estou gravando isso hoje, dia 1º de junho de 2020, a gente viu aí algumas notícias. A que mais repercutiu foi no Rio de Janeiro, com o então governador, até hoje, né, pelo menos, Wilson Witzel, mas que já está se espalhando por outros estados, inclusive o Pernambuco já teve uma ação da Polícia Federal também, dos chamados Covidões, né, ou Covidão, não sei se o novo mensalão, a nova Lava Jato, mas que de fato, quando a gente sugeriu ali a previsão legal de dispensa de licitação para o enfrentamento do Covid, a gente já imagina, infelizmente, o mau uso do dinheiro público por alguns oportunistas. A gente não pode generalizar, o Brasil ainda tem alguns bons governantes, mas galera, sei lá, tomara que do meio de vocês saia aí um bom líder, um bom aplicador do direito, alguém que de fato vai defender a nossa população e não interesses pessoais. Sem mais divagações, vamos lá. Improbidade administrativa. Professor, por onde estudar a improbidade? Meus amigos, eu sigo aqui tendo como um parâmetro o livro do professor Matheus Carvalho, mas usem aquele livro de direito administrativo que a linguagem seja mais acessível para você, ou aquele que, nesse momento de biblioteca fechada, que você tenha acesso. Temos alguns na biblioteca virtual. Façam uma prospecção, deem uma olhada por cima ali na redação, aquilo que vocês mais atuam, mas tenham a lei debaixo do braço de vocês. A gente vai precisar consultar muito a lei. Confesso que o meu slide não está preso às aulas do professor Matheus Carvalho, ao livro do professor Matheus, mas sim de algumas aulas que eu já fui assistindo aí nesses anos de estudo para concursos públicos. Então eu fiz com base no meu caderno. Eu peço perdão a vocês se tiver alguma omissão, alguma coisa que vocês queriam ter visto e não viram, mas acho que para isso que serve aquele nosso momento no WhatsApp, para que a gente possa complementar, aprofundar os conteúdos, beleza? Então vamos lá. Improbidade administrativa, mais uma vez, tópicos especiais 2 é o nosso assunto. Quem não me conhece ainda, eu sou o professor William II e nós vamos lá. Considerações introdutórias. Primeiro, meus amigos, uma breve noção do que é patrimônio público. E para chegar no que é patrimônio público, eu peço que vocês olhem o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular.
Lembrem, a ação popular, essa lei, ela é inclusive anterior à Constituição de 88, mas na Constituição nós temos o artigo 5º, inciso 73, que vai falar que qualquer cidadão poderá ingressar com ação popular no intuito de proteger a moralidade, no intuito de proteger o patrimônio público, o meio ambiente também. Eu adoro esse inciso, que o meio ambiente está ali logo dentro do artigo 5º, coloca como direito fundamental, mas calma, vamos focar aqui no patrimônio, no erário, na moralidade administrativa. Então, basicamente, a lei da ação popular vai nos dar um pouco de noção, a interpretação legítima do que seria esse patrimônio protegido pelo combate à improbidade ou pela exigência de uma probidade. E aqui, meus amigos, eu digo que é o conjunto de bens e interesses de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico, pertencentes à União, ao DF, estados, municípios, todos os entes federativos, respectivos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta. E logo aqui a gente já mata uma das dúvidas: se aplica improbidade às sociedades a lei de improbidade às sociedades de economia mista? Sim, as empresas públicas também. A gente vai ver que é até mais amplo do que isso, mesmo aquelas situações em que o poder público é acionista minoritário, com menos da metade. O parágrafo 1º do artigo 1º da lei de improbidade administrativa, ela vai colocar também como objeto a salvo de atos improbos. Então, nós temos que entender de uma maneira lata, de uma maneira mais ampla, o sentido do que seria patrimônio público. E nesse sentido, pessoal, então se eu tenho um patrimônio público como um conjunto bem maior, eu posso tirar um conjunto não desimportante ou não mais importante que o restante, mas que é muito lembrado nas discussões sobre improbidade administrativa, que é o erário. Então, o erário faz parte desse patrimônio público, mas deve ser lembrado com a parcela com valor econômico. São os recursos provenientes das atividades fiscalizatórias de exploração de atividade de economia, se tratando também, olha, muitas vezes se utiliza a expressão erário como os cofres públicos. Então, todo o dinheiro que tem ali nos cofres públicos, todos os recursos que o poder público tem no intuito de garantir a prestação dos serviços, de garantir o funcionamento da própria máquina. Então, isso é o erário. O erário é a parte dos bens públicos, do patrimônio público com cunho econômico propriamente dito. Tudo bem? Que a gente viu que bem público pode ter ali cunho econômico, artístico, histórico, turístico. Então, para ser mais objetivo, o erário vai ser essa parte de cunho econômico direto. Além do mais, pessoal, as fontes dos nossos estudos. Eu recomendo a vocês darem uma pequena olhada ali na Convenção Interamericana de Combate à Corrupção, que o Brasil ratificou em 2002, então pelo menos desde 2002 o Brasil deveria estar fazendo cumprir essa convenção, que foi devidamente ratificada, faz parte, ou seja, tem aplicabilidade no nosso direito interno desde então. E o Brasil se comprometeu, junto com outros países, a tentar combater essa corrupção, que é um grande mal, que coloca em risco a própria existência do Estado, o seu motivo real de funcionamento, impede que os serviços que deveriam ser prestados, de fato, sejam ocasionados, tornam a máquina muito mais pesada. Além do mais, pessoal, temos uma convenção da OCDE, a organização, peço perdão aqui, a OCDE, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, a Convenção da OCDE tem uma também, o Brasil é signatário, salvo engano, desde 2006, de combate à corrupção dos funcionários públicos estrangeiros. Destaque para a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica por atos de improbidade. Professor,
quem vai cometer improbidade normalmente não é o agente público, exato, vocês estão corretos. Normalmente é o agente público, mas se a gente der uma olhada nos artigos 2º e 3º da LIA, a gente vai notar que aquele terceiro que instigou, que participou, que foi beneficiário do ato de improbidade também poderá responder. Então a gente também pode combater a atuação das pessoas jurídicas, sejam como lobistas, sejam como recebedoras diretas do ato de improbidade, beneficiárias diretas. Então, pode sim, e isso aqui está previsto também na Convenção do OCDE. Além do mais, a Convenção de Mérida de Combate à Corrupção, e aí é uma convenção dos próprios países que compõem a ONU, e se fala em combate à lavagem de dinheiro, previsão de colaboração premiada, a delação premiada, compromisso de editar normas de compliance na administração pública. E aí, pessoal, a compliance hoje tem sido sim também uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de atuação da advocacia, inclusive como parte de uma advocacia preventiva. Eu recomendo que quem puder, tiver interesse nessa área de combate à corrupção, dá uma aprofundada, dá uma estudada aí nas regras de compliance. Além do mais, essa convenção também foi ratificada ali em 2006. Mas, vamos ser um pouco mais objetivos, nossas fontes diretas aqui no nosso direito interno, nós temos a própria Constituição de 1988. Já falei para vocês do artigo 5º, inciso 73, que vai falar da ação popular para proteger o patrimônio público, para proteger a moralidade administrativa. O artigo 14, meus amigos, parágrafo 9º, vai falar da inelegibilidade daquelas pessoas que forem condenadas por atos de improbidade. O artigo 15, inciso 5, vai falar inclusive da possibilidade de cassação dos direitos políticos. O artigo 37, parágrafo 4º, vai falar diretamente na improbidade, na proteção da moralidade administrativa, apesar de que hoje a doutrina é quase unânime de dizer que a moralidade, a probidade está diretamente ligada à moralidade, mas que hoje o combate à improbidade é uma grande tentativa de proteção dos princípios de direito administrativo, que não apenas a moralidade, não é que a moralidade seja menos importante, ela é bastante importante, mas outros princípios também devem ser protegidos. Inclusive, quando a gente faz análise da LIA, a gente vê no artigo 11 a proteção aos princípios de direito administrativo. Então, improbidade quando a gente atua contrário senso aos princípios. Além disso, o artigo 129, parágrafo 3º, que vai falar que o MP também tem função de atuar no intuito de combater a improbidade. Meus amigos, além disso, legislação esparsa, nós temos a nossa LIA, que é a grande estrela das nossas aulas sobre improbidade. Nós vamos acompanhar bastante ela, tem ela bem perto de você, a lei de 1992, a 8.429, mas em 2013 foi aprovada também ali uma lei anticorrupção. A gente sabe que podia ser uma lei muito melhor, mas que nosso Congresso acabou esvaziando um pouco, tal como aconteceu com o pacote anticrime, mas o pacote anticrime acabou ficando ali mais numa atuação penal e processual penal. A Prossucion vai tratar do pacote anticrime com a gente, né? Ele não está aí. Tá não, pessoal, porque nós vamos estudar, acho que virando o slide, aproveitar e fazer logo, olha, a natureza jurídica da responsabilização por improbidade, ou pelo menos pelas atuações improbas, conforme previsto na LIA, é que são sanções de natureza civil. Inclusive a própria Constituição, artigo 30, aqui é 37, pessoal, perdão, 37, parágrafo 4º da Constituição determina a imposição de sanções sem prejuízo de ação penal. Então, os crimes contra a administração pública cometidos pelos servidores, pelos agentes públicos e por aqueles outros terceiros que tenham concorrido com o crime, serão responsabilizados conforme a lei penal. E é exatamente por conta disso, o pacote anticrime ele ficou ali, inclusive na sua aprovação, com alteração do Código Penal e do Código Processual Penal. Eu peço quem
quiser dar uma aprofundada no assunto, eu recomendo, porque é uma atualidade, é uma atualização legislativa. Estudem junto dos professores de penal e processo penal, principalmente aqueles que estudam os crimes contra a administração, ok? Então a gente não vai estudar o pacote anticrime aqui. Histórico, professor. Meus amigos, os dois primeiros esforços de combate à improbidade no Brasil de uma maneira legislativa surgem ali em 1957 com a Lei Pitombo-Godoy, em 1958 com a Lei Bilac-Pinto, mas eram leis que falavam do combate mais à questão do enriquecimento ilícito. E a gente sabe que a improbidade administrativa não necessariamente ensejará enriquecimento ilícito. Ok, a gente talvez já associe de cara, é a coisa mais óbvia, a pessoa que está sugando indevidamente o patrimônio público. Mas lembrem, temos outros princípios também protegidos, como eu falei para vocês, entre eles a eficiência. Então, aquele sujeito que no intuito de realizar determinado ato, determinada obra, determinado serviço público, ele dilapida o patrimônio público mais do que deveria ser, então esse sujeito ele também responde por prejudicar o patrimônio público. Ele pode não ter enriquecido, o patrimônio público pode não ter sido esvaziado, mas eu posso ter uma questão de outros princípios feridos. Então, tudo isso está protegido hoje pela LIA, que é uma lei que foi muito mais além, trouxe uma perspectiva muito mais plural da improbidade administrativa. E também convenhamos, essas duas outras leis, a Pitombo-Godoy e a Lei Bilac-Pinto, apesar de um louvável esforço no intuito de proteger o erário, elas gozavam de uma eficácia muito pequena, muito pequena. Então, a gente precisava de uma lei mais forte, uma lei com mais instrumentos, uma lei com a possibilidade real de ser aplicada, e nesse intuito veio a LIA, que é claro, a gente espera que ela seja aplicada ainda de uma maneira bem mais eficiente, bem mais adequada, mas que é um instrumento já bem mais avançado do que nós tínhamos antes dela. E aí, como eu falo para vocês, deixou de combater apenas o enriquecimento ilícito, acrescentou casos de prejuízo ao erário, de atentado aos princípios da administração pública, bem como enumera sanções gradativas, quanto mais perdão aí o xiste, mas basicamente é o seguinte: quanto mais grave a improbidade, maior a pena ela merece. Tudo bem? Pessoal, a gente passou dos 15 minutos, agradeço aí a paciência de vocês, bebam uma água, dê aquela esticada nas costas, mas não sai daí não, que a gente ainda tem muita coisa para falar na aula de hoje.